Vamos agora ver como simplificar raízes. É esta simplificação que eu vou aqui fazer também se costuma designar como tirar fatores de um radical. Antes de fazer dois exemplos, um para uma raiz quadrada e outro para uma raiz cúbica, de modo a depois podermos generalizar a estratégia, vou só escrever aqui duas fórmulas que já vimos no vídeo anterior, que são importantes agora para estas simplificações. Bom, vou então escrever as duas fórmulas interessantes para estes exercícios. Raiz de índice n de a vezes b, nós já sabemos que é igual à raiz de índice n de a vezes a raiz de índice n de b. Também já vimos que a raiz de índice n de a elevado a n pode tomar aqui dois valores, dependendo se o n é par ou ímpar e dependendo se o a tem um valor positivo ou negativo. Portanto, o que nós vimos foi o seguinte: pode ser igual a módulo de a, valor absoluto de a, ou pode ser igual ao próprio a. Portanto, aqui é como se existisse um corte. Digamos que este expoente corta com a raiz, não é? Bom, mas temos de ter um cuidado. Se o n é par, e se o a for um valor negativo, então passa a positivo. Okay? Eu fiz um exemplo lá no vídeo anterior. Se o n é ímpar, então não existe esse problema e, portanto, aí podemos mesmo pensar diretamente no corte e a raiz desaparece e ficamos só com o a, não é? Portanto, se o n é ímpar, fica igual a a. Bom, tendo em conta, relembrando então estas duas formas, propriedades das raízes, vamos então fazer aqui dois exemplos. Eu vou trabalhar na base dos exemplos, porque penso que assim consigo transmitir melhor a estratégia que pretendo, não é? Então, vou fazer a raiz quadrada de 320, vou simplificar, não vou fazer nada, vou simplificar esta raiz. Portanto, é uma raiz quadrada e, portanto, eu não coloco nada ali no índice, porque por defeito já é um 2 que lá está, é uma raiz quadrada. E vou fazer depois uma raiz que não seja uma raiz quadrada, para percebermos a diferença, não é? Portanto, vou fazer uma raiz cúbica de 324, ok? Por exemplo, 324. Vou simplificar também esta raiz. A estratégia é idêntica para as duas, portanto, existe apenas um pequeno pormenor, e por isso é que eu vou fazer aqui as duas quase em simultâneo, para percebermos bem esse pormenor, e depois não tenho dúvidas que entenderão bem e facilmente irão generalizar a outros casos, não é? Bom, vamos só fazer aqui uma separação para não haver confusões. Portanto, como é que nós conseguimos então simplificar uma raiz quando o radicando assim o permite? Portanto, nós só conseguimos simplificar quando o radicando é possível de compor em fatores primos, que é o que eu vou fazer já de seguida, e depois conseguimos de alguma forma aplicar propriedades das raízes, ok? Então, primeira coisa a fazer. E atenção que depois de o fazermos irão perceber melhor o porquê, mas primeiro vamos então fazer e depois irei explicar melhor o porquê, porque é mais fácil de ver de seguida. Então a primeira coisa a fazer para simplificar uma raiz é fazer a decomposição do radicando em fatores primos. É isso que eu vou aqui fazer. Portanto, fazer a decomposição em fatores primos, não sei se recordam, mas eu vou aqui relembrar. Podemos colocar o número que queremos fatorizar, colocamos aqui assim uma linha. E deste lado da linha vamos dividir sucessivamente por números primos, os que serão divisores do 320, não é? Começamos pelo 2, o 2 é o primeiro primo que conhecemos, como o número é par, dá para dividir por 2. Se não desse, se fosse ímpar, então experimentávamos por 3, se não desse o 3 íamos ao 5, ao 7, ao 11 e assim sucessivamente, fazendo apenas números primos deste lado, ok? Bom, 320 a dividir por 2 dá 160, o 160 também dá para dividir por 2, que dá 80. O 80 também dá para dividir por 2, que dá 40. O 40 também dá para dividir por 2, que dá 20. O 20 também dá para dividir por 2, que dá 10. O 10 também dá para dividir por 2, que dá 5. O 5 não dá para dividir por 2. Por 3 também não, mas dá por ele próprio, dá por 5, que dá 1. Portanto, esta fatorização termina aqui quando obtemos ali o valor 1, ok? Quando obtemos o valor 1. E agora vamos escrever o número então fatorizado, ok? Que é uma situação também fácil de fazer, mas é importante agora como fazemos esta fatorização. Portanto, depois de termos a fatorização feita, nós poderemos escrever então o 320, neste caso,
como um produto dos primos aqui que estão nesta linha, neste segmento, não é? Portanto, o 320 será igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. E isto acontece para qualquer número. Se nós não nos enganamos a fazer aqui a fatorização, depois podemos escrever esse número multiplicando todos estes valores. Bom, o que acontece é que eu aqui vou agrupar de 2 em 2, fazendo potências de expoente 2, porque eu estou numa raiz quadrada, ok? E é aqui que eu quero salientar. Eu vou fazer grupos de 2 porque estou numa raiz quadrada. Neste caso, como estou numa raiz cúbica, eu depois na fatorização já irei fazer grupos de 3 para ficar com potências de expoente 3, para cortar depois com a raiz cúbica, ok? E por isso é que eu disse que iriam perceber melhor o porquê da fatorização. Assim é fácil de entendermos porque é que estamos a fazer, então, potências de expoente 2, porque estou numa raiz quadrada e pretendo simplificar, através desta fórmula, este expoente com aquele que ali está. Então, terão que ser iguais, não é? Ficaremos, então, com o seguinte. 320 é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes ainda 2 ao quadrado, vezes 5, ok? Vezes 5, sobra ali um 5, tenho também que o multiplicar. Portanto, e agora é só substituir aqui na minha raiz, onde eu tenho raiz de 320, eu vou então colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5, porque é igual a 320, não é? Então, no lugar do 320, coloco 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Ok, e agora aplico. Reparem que agora é só aplicar esta propriedade. Nós sabemos que a raiz de índice n de A vezes B é igual à raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Então, eu posso escrever isto assim. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Não esquecer aqui a raiz no último elemento, no 5. Não é? A raiz também está aqui no 5. Bom, e agora podemos cortar... segundo esta propriedade, reparem, eu tenho uma raiz quadrada, portanto aqui é como se tivesse um 2. Então posso cortar este 2 com a raiz, com aquele índice, corto também este 2 ali e corto este. Por isso é que nos deu jeito a agrupar de 2 em 2, para depois cortar com a raiz. Lá está, na raiz cúbica já vamos procurar fazer de 3 em 3, porque é para ficar com o expoente 3, ok? E ao fazer aqueles cortes, simplificamos a raiz, ficando então 2 vezes 2 vezes 2, não é? Ficamos com 2 vezes 2 vezes 2 raiz de 5, que irá dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, dá 8 raiz de 5. E assim a nossa raiz já está simplificada. Reparem que este raiz de 5 agora já não conseguimos simplificar mais. O 5 já não dá para decompor mais em fatores primos, ok? Por isso, a única coisa que nós conseguimos fazer ao raiz de 320 foi isto, foi escrever 8 raiz de 5, que depois pode ser importante numa expressão que irá simplificar com outro raiz de 5 qualquer, que aparece por lá, mas o que nós devemos então fazer é simplificar ao máximo uma raiz, desta forma, ok? Raiz de 320 ou 8 raiz de 5 é a mesma coisa, mas assim está mais simplificado. Bom, vamos ver então agora como fazer ali aquele exemplo, raiz cúbica de 324. Então, começamos pela mesma estratégia. Vamos aqui fatorizar, neste caso, o 324. Colocamos aqui também, então, uma linha. Dá para dividir por 2, neste caso, dá sim senhor. Ora, 324 dá 162. Também dá para dividir por 2, dá 81. O 81 já não dá para dividir por 2, porque não é par. Dá por 3, reparem, o 8 e 1, 9. O 9 está na tabuada do 3, aplicando o critério da divisibilidade por 3. Dá por 3, que dá 27. 27 por 2 não dá por 3, está na tabuada do 3, dá 9. Também dá por 3, que dá 3, que também dá por 3, que dá 1. Ou seja, o 324, agora eu vou então escrever segundo o produto dos seus fatores, portanto seria igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, mas o que me dá jeito, o que me dá mais jeito, é escrever com potências de expoente 3. Se conseguir, não é? Se existirem aqui 3 elementos iguais, pelo menos que se repitam, e existem, por exemplo estes 3 aqui,
O 2 já não chega, não é? Só tenho 2 vezes o 2, mas tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3. Bom, então o que eu consegui escrever com o expoente 3, ótimo. É isso que eu procuro porque estou numa raiz cúbica. Então eu posso escrever 3 ao cubo, que são aqui estes 3 vezes 3 vezes 3, vezes aquele 3 que ali está, vezes 2 ao quadrado. Pronto, e é o que eu consigo fazer colocando ali expoente 3. Não consigo colocar mais nenhum expoente 3. Consegui até colocar um expoente 4, não é? Este 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 podia escrever 3 elevado a 4 e já não escrevia este, mas não me dá jeito de escrever 3 elevado a 4 porque eu tenho uma raiz cúbica. Ok? Então eu vou aqui substituir, onde tenho agora o 324, vou escrever tudo isto. Então fica 3 ao cubo, ali está um bocadito, não se percebe bem, 3 ao cubo, vamos então ali, 3 ao cubo, vezes 3 vezes 2 ao quadrado. Bom, então agora fazemos a separação segundo esta propriedade, da mesma forma que fizemos no exercício anterior. Então fica raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 vezes 4. Aqui, como não consigo simplificar com a raiz, então não vale a pena estar a separar, ok? Posso fazer já aqui a conta 2 ao quadrado dá 4. E não consigo fazer aqui, nem consigo simplificar a raiz cúbica de 3, nem a raiz cúbica de 4, então deixo estar numa única raiz, ok? Separo aqueles que consigo depois cortar, não é? Reparem que eu aqui agora consigo fazer este corte, e desaparece a raiz, e ficamos então com 3, fica aqui este 3, não é? 3 raiz cúbica de 12. Posso fazer aqui esta conta, aqui dentro, e pronto, a nossa raiz ficou simplificada. Nós podemos então dizer que a raiz cúbica de 324 pode ser escrita de forma mais simplificada como 3 raiz cúbica de 12. Ok? Portanto, agora generalizamos isto a outras situações. O fundamental é isto. Na decomposição em fatores, nós procuramos agrupar para obter expoentes que sejam que sejam iguais ao índice que nós temos na raiz, não é? Para poder depois simplificar. Bom, esta é apenas uma das simplificações que envolvem raízes que vamos fazer. Na próxima aula, também não deixem de ver, a racionalização de frações, ok? Que consiste em retirar as raízes do denominador, porque também não poderemos apresentar os resultados finais com raízes em denominador. Então não deixem de ver a segunda aula. Esta fica por aqui. Até uma próxima.